Debate Bola. Apoio Cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Olá, amigos, estamos começando mais um Debate Bola pela sua TV Santa Maria. Hoje estamos aqui com a presença do Ricardo Jobim. Com café? Com o café que virou antes do início do programa, isso acontece, né? Devidamente queimado. Isso é para aquecer o debate, viu? Café quente. Também com o Tilé, que está sorridente hoje, está feliz pela jornada do final de semana. E eu aqui, substituindo o nosso amigo Tesses, né, que teve que se afastar, né, para uma viagem, mas logo vai estar no comando do programa. Esse programa tem o apoio da Biomédica. Se você estiver pensando em fazer no seu condomínio, na sua residência, uma academia, procure o pessoal da Biomédica, que vai ter o maior prazer em atender e orientá-los com relação à montagem da sua academia. Eu vou começar, Tilé, se tu me permitir, começar aqui pelo Ricardo, né? A jornada do final de semana, né, que tinha tudo para ser um jogo épico para o Grêmio. Começou aos 20 minutos, com 1 a menos, 2-0 em cima do Atlético Mineiro. Estava ganhando até os 48? Ganhando até os 48. Daí veio um pênalti por Bluetooth. Um pênalti por Bluetooth, que tu não encosta, é pênalti, então acredito que é um pênalti por Bluetooth. Foi de novo roubado o Grêmio, então. Não sei se tu viu o mesmo jogo, tá falando do jogo desse domingo, né? Aí... Então a gente tá falando do mesmo jogo, é sério? Não, porque assim, ó, eu já venho dizendo há muito tempo, o Grêmio ou ganha, ou empata, ou é roubado. Então, não foi pênalti. Tá, vamos lá. O Brasil inteiro viu que os dois foram pênalti. Só os gremistas que não enxergam. Eu ia te poupar. Mas agora não vou te poupar, porque tu já começou assim. Então eu vou te dizer o seguinte, o nome Debate Bola tem que mudar de nome esse programa. Para dizer o seguinte, um programa Toma Souvenir. É o programa Toma Souvenir. Porque o souvenir, cara, ele fala um troço, depois cai, o que tu fala cai depois. E daí tu tem que nos dar razão, isso deve estar doendo um pouco, por isso que já começou no ataque. Né? Porque eu não pretendia hoje criticar as tuas previsões sobre o horrível time do Inter, sobre não sei o que ninguém joga nada. Daí tu disse que eu sabia mais do que o Inter do que tu, e agora a prova é que eu sei mesmo. Que eu sei mais eu conheço mais teu clube, que tu foi vice-cônsul em Santa Maria, tá? Não, foi cônsul aqui em Santa Maria. Não, foi vice-cônsul. Vice-cônsul. Do que tu, Souvenir. Alguma coisa errada. E me desculpa, assim, ó. Não sou eu que estou falando que nos 20 minutos do primeiro tempo, que o Klaus, que sempre garfeia o Grêmio, não deveria ter expulsado o Gustavo Martins. Foi o Carlos Simon que falou isso, e todos os comentaristas de arbitragem do Brasil, que não era para expulsão, que ele era para amarelo. Que houve uma valorização do Daverson, certo? E que por ser um lance de expulsão, ele poderia ter ido pro VAR para ter certeza. Mas o Klaus, contra o Grêmio, ele não vai precisar de VAR. Né? Eu vi, tá feito, tá expulso. Contra o Flamengo, não dão nem falta naquele caso. Mas ele foi bem espontâneo ali. Um pênalti marcado sem que tu encoste no jogador, é o primeiro pênalti espiritual que nós vemos. Então, assim, ó, sim, o Grêmio tinha 10 em campo. Muda tudo, eles Grêmio conseguem mudar tudo. Não, eu tô falando dos fatos. O Grêmio, e com base, não é só a minha opinião, estou trazendo o Carlos Simon aqui, a Fernanda Colombo e vários comentaristas de arbitragem do Brasil mas que me uns dão que deram o contrário também, né? Assim, os mesmo narrador das partidas que chega a irritar, tá? Mas assim, ó, vamos analisar uma coisa. Sim, 10 contra um time forte com o Atlético Mineiro, fazer 2 gols, cara, fantástico. Segurar até os 48 do segundo tempo, depois teve aquelas infelicidades, coisas do futebol. Mas eu não consigo jogar, sabe, dos 90 minutos de campo, eu não consigo jogar 92 minutos dos 90 a ser disputados, quando o Grêmio estava ganhando, somando os descontos, e dizer que o Grêmio não fez seu trabalho com 10 homens, ou seja, foi muito resistente às circunstâncias. Futebol é isso, tu ganha, tu perde. Mas dizer que o Grêmio não lutou é uma grande injustiça.
Dizer assim, ó, a culpa é do Renato por ter um time com 10, está ganhando e não segurar o resultado contra o Atlético Mineiro. Cara, só um pouquinho. Qualquer clube com 10 contra o Atlético Mineiro vai ter dificuldades. E ele estava segurando, estava dando certo. Aí no final, o maldito azar, apoiado pela arbitragem, impediu que a gente pelo menos tivesse conseguido um empate, que já seria um excelente resultado para quem tá com 10 desde o início do jogo. E claro, a interferência da arbitragem, mas é claro, tanto faz, o pessoal comenta resultado, vai dizer que a culpa é sempre do Renato de tudo, e que tudo que acontece é culpa do Renato. Se vai chover, é o Renato que mandou a chuva. Só que o pessoal esquece de ver o jogo. E eu vi o jogo do Grêmio e digo assim, ó, se tivesse com 11, ganhava aquela partida. Se fosse até o final, ganhava tranquilamente essa partida. Mas é difícil, pelo seguinte... Deu nananenê, né? Não é nananenê, sabe? Cara, futebol é isso. Futebol, por que ele tem tanta graça? Às vezes o time menor ganha do time maior. O Inter não ganhou do Barcelona, com todo respeito, joga aquela partida mais 10 vezes. Eu acho que o Barcelona teria ganho a maioria delas, pelo menos. Tá? Não tô desqualificando o Inter, mas estou dizendo que a magia do futebol é o imprevisível. Daí quando ele acontece contra a gente, é terra arrasada e parece que as coisas eram todas previsíveis, era tudo fácil, tudo simples, e se cria um clima muito ruim. Como, por exemplo, o amigo estava fazendo com o Internacional até então, que agora ganhou do excelente time do Juventude, que está ganhando de todo mundo, em casa. E deu um baile no Juventude. Deu um baile no Juventude, com aqueles mesmos jogadores que o amigo dizia que não jogavam nada. E que eu dizia que era um excelente grupo. Eu dizia o que no Inter? Faltava liderança. O que faltou? Porque já tinha Roger, Paulo Paixão, já começou a adequar um pouco. A chegada do D'Alessandro é uma mensagem clara, tá? Alguém vai falar grosso aqui e o presidente vai ter que respeitar. Porque o Barcelos deve ter implorado para o D'Alessandro voltar. Deve ter dito, D'Alessandro, certamente ele perguntou, vem cá, tu vai me encher o saco? Tu vai se meter comigo ou deixar eu fazer o trabalho? E o Barcelos estava tão desesperado que disse, cara, faz o que precisa fazer. E o resultado está aí. É o anímico, é o grupo, é o coletivo que voltou pro Inter. E o Inter agora vai pegar Libertadores vaga direta, viu? Já tô cantando. O Ricardo se não fosse o D'Alessandro, seria rebaixado. Seria rebaixado. O Ricardo já saiu do Grêmio, já passou para... Deixa eu só fazer rebater o que ele começou. Ele fez um bifão, né? A respeito em defesa do Grêmio depois do Internacional. E retomando, ele falou que eu não conheço o Inter. Não, tu falou que não conhece. Não entendo do Inter, né? Mas assim, ó, eu respeito, claro, cada um tem seu pensamento, né? Mas assim, ó... Eu vou pedir uma inserção de vídeo das tuas falas aqui. Eu não sou chapa branca. Eu comento em cima do que eu vejo. Tá? O time do Inter não ganhou nada. O time do Inter está numa posição intermediária da tabela do Brasileirão. O time do Inter foi desclassificado na Sul-Americana, desclassificado na Copa do Brasil e perdeu para o Campeonato Gaúcho. Aliás, vem perdendo há muito tempo. Eu não vou fazer festa com esse time. E não se volta no tempo. E não vou deixar de criticar esse time. Eu acho que a nossa defesa... Bom... Tudo que eu disse até agora que eu critiquei, eu sustento. Vitão é bom jogador, não sabe cabecear. O Robert Renan é um enfeitado. Mas o cara, para jogar de zagueiro e não saber cabecear, ele não pode estar num time como o Inter. Claro que não. Claro que mas não. Ele está no time do Inter e está como titular. O Robert Renan era um enfeitado, graças a Deus, foi embora. Agora, assim, ó, se mudar, chegou 2 zagueiros novos. O uruguaiense que está jogando, e um outro, acho que até brasileiro, né? O mercado e o Rangel. Não, o mercado, não, mas chegou um novo agora. Chegou um lateral direito. Vem lá o Inter descobriu um lateral esquerdo que estava no clube, que o Cudê tinha arquivado Bernabé. Então, assim, ó, pode que mude. Agora, se mudar, eu vou ser o primeiro a reconhecer. Mas, assim, ó, não espere que eu seja chapa branca de dizer assim, ó, ganhou do Juventude, nós temos o melhor time, nós vamos classificar para a Libertadores, assim, ó, nós vamos correr atrás dos 45. Depois vamos ver o que vai acontecer. Até tem possibilidade de G9, o G9 talvez possa
alcançar Grêmio, Inter, Fluminense, que está se recuperando, o G9 pode até contemplar. É uma possibilidade, mas assim, ó, hoje a concreta não é isso. Eu não vou fazer, Ricardo, o que tu queres que eu faça, que eu não critique, que eu acho que está tudo bem porque ganhou do poderoso Juventude. Eu não te pedi nada. Assim, ó, vamos voltar um pouquinho, aproveitando o que o Ricardo começou inicialmente ali a falar do Grêmio. Eu acho que o jogo do Grêmio, para o Grêmio, foi um jogo assim, onde ele teria condições dele sair de dentro do campo com a vitória. Por quê? Por causa das circunstâncias do jogo. Principalmente na hora que ele ficou os 20 minutos ali com o zagueiro, um jogador a menos ali, o Grêmio teve qualidade naquele primeiro tempo. Qual é a qualidade que o Grêmio teve? A qualidade de fazer 2 gols no Atlético. E fez 2 gols natural. Entendeu? Poderia ter matado, né? Então, o que acontece? Tá? Como o Grêmio veio numericamente para o segundo tempo, já com a desvantagem, mas esse placar de 2-0 aí acusa é bandido. É o pior. Não, e ele acusa uma vantagem assim que parece que é inesperada que tu tem o 2-0. Parece basta tu tomar o primeiro gol, toma o segundo. Vai tomar o segundo. É. Então, o que aconteceu para o Grêmio ali? O Grêmio, no segundo tempo, eu achei, a minha opinião do Renato, que ele colocaria, que é o normal que todo mundo coloca, 2 linhas de 4 e um cara lá na frente segurando os 2 zagueiros. Para quê? Para te se restabelecer numericamente em termos de defesa, de segurança, para fechar a casinha ali, teria igualdade de jogadores. Essa é a posição que os técnicos usam quando tem um jogo a menos. E tem time, como o Grêmio se superou no primeiro tempo com 1 a menos, ele jogou melhor que o Atlético. Jogou melhor. Eu não sei se dá uma condição física aí, eu acho que o time se desgasta muito com um jogador a menos. E aí o que aconteceu? O Grêmio chamou o Atlético para cima dele. E por infelicidade, eu coloco ali como uma infelicidade aquele lance, principalmente o primeiro pênalti. Que eu, olhando... não foi pênalti ou não foi? Eu já, só um pouquinho sobre ele. Eu não estou analisando aqui, ou dar minha opinião sobre o pênalti. Para mim, aquele primeiro pênalti não foi pênalti. Mas só vê o lance, pelo amor de Deus. Não, só um pouquinho, deixa eu concluir, Ricardo. Aí, o que acontece? Deu esperança para o Atlético. Mas o Grêmio teve a sustentação do resultado até os 47:30 do segundo tempo. Aí, eu não estou defendendo o Grêmio, eu estou colocando as situações que realmente aconteceu no jogo. Por infelicidade ali do João Pedro, ele coloca a mão na bola. O que acontece? É o segundo pênalti. Esse foi pênalti. Conversão, 2-2. Mas tem 47, tem 2 minutos só para segurar. Aí sim, aí eu vou culpar o Grêmio direto. Que falha do sistema defensivo, o cara vir lá de trás e cabecear a bola. O último gol foi apagão. Na segunda bola. Então, mas aí já está atordoado, né? Não, mas o último gol é normal. Você imagina, tu tá segurando um resultado heróico, tu já tá com o sabor da vitória, toma 2 gols, cara, desculpa o termo, mas é uma brochada que todo mundo dá. Tem como, o time vai, né? Tá, e o que deu essa brochada aí que tu falou? A derrota pro Grêmio. Mas o jogo, a expressão mais clara que tem, só acaba quando o juiz termina o jogo. E o time do Grêmio parece que não, eles não vão vir nem chegar aqui, vai terminar o jogo 2-2. O que vocês acham? E aí o que acontece? Psicológico. Aí vem as situações contra o resultado. O que é a primeira coisa? É o treinador. A primeira coisa que vão realmente se ater é as mudanças que o Renato fez, que foi mudança errada, que foi mudança aqui, mas ele tem culpa, não estou defendendo o Renato, ele tem culpa ali da bola bater na mão do João Pedro ali, ele não tem culpa nenhuma, cara. Mas então tem determinadas coisas que vão enfatizar direto, parece que o treinador é o cano de descarga de uma derrota. Tudo sopra nele ali. Eu queria nessa linha, assim, saber de vocês, assim, ó. Quem é que ganhou o jogo e quem é que perdeu o jogo? Foi o técnico do Atlético que ganhou o jogo ou foi o Renato que perdeu o jogo? Desculpa, não, eu não vi nem o técnico do Atlético
jogar bola. Milites. Ele mudou. Nem o técnico do Grêmio entrar em campo e jogar bola. Porque do jeito que se fala, é como se assim, ó, é como se fosse o mas então não precisa técnico, Não, é Ricardo. Não, Não vamos contratar peraí. técnico, pagar Souvenir. horrores Vamos por lá. técnico. Tu tem um técnico que tem um trabalho a fazer. E tu tem 11 em campo que tem outro trabalho a fazer. Tu tem o trabalho do zagueiro, tem o trabalho do lateral, do meio campista, do ataque, e é um conjunto. Mas que estrutura é o técnico? Esse negócio de dizer, perdeu é culpa de um, que o técnico é apenas mais um. Sabe? E isso está errado. Isso está errado porque é um esporte coletivo. E o brasileiro continua nessa mania absurda de buscar responsabilidades individuais, porque é o que a mídia faz, joga todo mundo aos leões. É o que o pessoal gosta de fazer. Porque daí dá curtida, né? Vamos detonar alguém, como por exemplo, detonar o Thiago Santos, o Diogo Barbosa no Grêmio, que estava em uma fase. E daí, cara, o Maurício Saraiva fez de tudo para arrebentar com esses caras. Foram campeão da América com o Fluminense no outro ano. Então, assim, ó, tem coisa assim que é evidente que é má intenção de comentário, que é simplesmente personalizar o resultado que tem todo o trabalho de um grupo de 11 pessoas em campo na figura de um técnico, tá, que tem o seu trabalho. Na minha opinião, o técnico tem que criar equipes competitivas e com condições de disputar, certo? E daí, assim, ó, é como se tu tivesse jogando videogame, né, o técnico lá, ganhei, perdi, como se ele jogasse. O técnico não joga. E daí eu vou dizer o seguinte, aquela expulsão do Gustavo Nunes, a falta que ele fez, eventualmente, se o Grêmio tivesse tomado aquele gol, não seria problema. E o Grêmio com 11 talvez tivesse virado o resultado. Mas agora, aí é uma puxou, circunstância que a gente deveria ter pode puxado, acontecer ou não. Não deveria ter puxado, se expôs ao risco de expulsão, ainda mais com o Klaus apitando. Então, assim, ó, é todas as circunstâncias do jogo. Agora, dizer para um jogo de 10 contra 11... que o técnico que ainda... Porque assim, ó, tá todo mundo falando da derrota. Mas ninguém falou do mérito do técnico de um time de 10 contra 11 fazer 2 gols. E o mérito, aí ele tem mérito. Aí depois, quando ele perde, ele não tem mérito. Ele não é responsável, é coletivo. Não é. O técnico, ele é responsável por harmonizar esses 11. É coletivo, é Tudo coletivo. tem um lado bom, Por um lado isso que ruim. o técnico tem que saber harmonizar, colocar as pessoas Tudo certo, tem no lado- horário certo, para Só um pouquinho, fazer pessoal. esse conjunto funcionar. Vamos. É assim que eu vejo a função do técnico. Futebol não é então, matemática. o técnico ganha jogo e perde Tá, jogo. vamos colocar. Já Ele que é nós um estamos dos que ganha o jogo, nós porque ele não estamos joga. enfatizando Ele não chuta. a situação do jogo do Grêmio com o Atlético. É. Esse número que o Grêmio tinha inferior ao Atlético, eu pergunto para vocês, tá? Qual foi a criatividade que o Grêmio deu de oportunidade para o Atlético? Para ele dizer que, ó, bola na trave, o goleiro fez milagre, fez isso, fez aquilo. Não teve O tanto. Grêmio jogou bem, cara. Entendeu? É isso aí que eu O quero primeiro dizer. tempo ele jogou muito bem. Até os 20 minutos do segundo tempo jogou bem. Pois é. O jogo em si, o Atlético, ele teve muita sorte. Analisando o jogo. Ele teve a sorte de 2 pênaltis. Tu há de convir que ser favorecido por 2 pênaltis numa partida é difícil acontecer. Esse fato. É difícil. Mas E o Atlético jogou o segundo tempo inteiro, alugou o meio campo do Grêmio. Tá, mas eu quero te dizer assim, ó, a circunstância... Como que é sorte? Os caras... Não, a circunstância que eu digo Não dos foi um gols, massacre. O Grêmio entendeu? tava com Não 10, é isso aí. Não sofreu um massacre. Os Os gols gols na foram trave, o goleiro fez ocasionais. milagre, fez isso, fez aquilo, foi um pênalti que o primeiro não existiu Ó, para mim, e o segundo vem foi cá. a circunstância de uma bola. É culpa do técnico aquele gol contra daquele jogador do Inter Do René? do René naquele Grenal, é culpa do técnico? Não é culpa. Não é, cara, é um acidente. É culpa faz parte do jogo. Mas É o René, que é um jogador, que cometeu um erro. E agora vai pegar todo o trabalho e dizer que o técnico tá errado porque um cara comete um erro. Tá, a vida situação não é do Grêmio, do Grêmio agora tá mais para quê agora, então, o Ricardo? Tá, o Grêmio deve pegar uma vaga na Libertadores também. Eu tenho certeza que o grupo tem condição de fazer isso, tá? Às vezes tu vai ter sorte, às vezes tu vai ter azar, futebol é isso, tá? Eu não vejo grandes problemas com o esquema tático para dizer que foi um grande prejuízo. Eu não vi o Atlético com 11, com um a mais massacrando o Grêmio, bem como o Tchelé falou. Eu vi o seguinte, eu vi um time que fez o que podia quando estava com 10. E quando tá com 10, cara, tomar gol é muito fácil também. Então, Mas fazer é difícil, né? fazer é difícil. Então, E o Grêmio fez. Então vamos pensar assim, lá quando nós perdemos contra o Atlético Mineiro, não interessa o estádio, que a primeira vez estamos jogando de novo num gramado que está se recuperando, tá? E daí eu pensei, perdemos o jogo.
Eu já tinha um jogo por perdido. Daí o Grêmio fez 2, digo, olha que coisa boa. Nós temos coisas boas. Quando tomou os gols, eu digo, tá, tomamos do pior jeito. E pior de tudo, as pessoas elas só vão ver ali no placar. 3-2, culpa do Renato. Isso não é pensar futebol. Isso não é raciocinar futebol. Raciocinar futebol é olhar o jogo e as circunstâncias. Vai, ele foi Da mesma detonado. maneira, Detonado a gente pela tem que crônica. examinar os jogos do Inter. E a torcida do Grêmio, né? Se tu Detonado, olhar as redes detonado. sociais... O Bagé, que ele fez um comentário sobre ele, meu Deus do céu. Mas é que, vamos combinar, sabe? Comentar resultado, qualquer lorpa faz. Isso é muito Sim, fácil. mas eu coloco dizer assim, assim, ó, ó. pô, ganhou é bom, perdeu é ruim. Ah, meu, que coisa mais intelectualmente limitada, sabe? Eu penso isso. Porque o bom do futebol, de analisar o futebol, é examinar as circunstâncias do jogo. Aquilo que a gente tem que reconhecer como ocasional é aquilo que a gente reconhece de estrutural. Às vezes o problema é estrutural e o técnico tem culpa sim, Souvenir. Às vezes no estrutural ele erra e peca miseravelmente. Porque o técnico também pode errar. Ele erra assim como o jogador erra. Agora, quando o jogador erra, culpar o técnico, uma coisa é o jogador ser ruim, outra coisa é o jogador ser bom e errar. Tá? O Soares, por exemplo, ele perdeu vários gols feitos pelo Grêmio. Durante uma época, ficou umas 6 partidas sem fazer gol. E daí depois mostrou o valor dele, porque isso é um jogo. Olha a expectativa aí para o Valência. Ó. Agora, o Valência, uma coisa importante do coletivo do Inter. Agora que o Inter é um time, que voltou, agora que o D'Alessandro era o último requisito que faltava para o vestiário fechar, agora o Inter tem um time. Se o Inter tivesse feito isso lá atrás, e tivesse a liderança certa lá atrás, ia dar certo com o Cudê também. A única coisa que precisava era de alguém maior que o Barcelos entrar no time do Inter. Esse maior que o Barcelos entrou, o D'Alessandro, e a diferença foi imediata. A resposta foi imediata do time do Inter. Eu não estou falando do resultado de campo, eu estou falando da atitude dos jogadores que vestiram a camisa do Inter. Tu viu a garra como mudou? Ou só eu vi isso? Não. Tu viu o comportamento em campo como mudou? Ou seja, isso é o que eu falava da falta de liderança e que agora com liderança todos estão acreditando no projeto. Talvez o Valência até nem queira mais ir embora agora. Talvez, certo? Então, agora uma coisa eu digo, bota o Valência para jogar com essa organização que está agora, o Valência volta a fazer gol. Ricardo, eu discordo em algumas coisas de ti. Por exemplo, e concordo com outras, eu concordo que o Inter precisava de uma liderança e o Inter precisava de uma referência no vestiário. Acho que o Magrão não estava entregando o que o clube precisava. Né? Entendo que o Barcelos, como o líder, estava fazendo as coisas erradas. Assim, ó, chamou a pessoa certa. É um líder e tem o respeito do vestiário. Mas, assim, ó, a grande mudança do Inter começou, isso é gradativo, isso aí não é um ligar uma lâmpada, tá? Começou gradativamente com a mudança do técnico. O Cudê não estava à altura do Inter. O Cudê é técnico para time mediano. O Cudê nunca ganhou nada na vida dele, a não ser um título lá com o Rosário. Um lá na Argentina, lá, e a Argentina do futebol do jeito que está, qualquer um ganha, é só ser aguerrido. O Roger também não tinha os melhores resultados. Então, assim, ó, o Roger não tinha. O Roger tem um histórico de organizador de time. Não tem um histórico de vencedor. E o que o time do Inter hoje, e o estágio está organizado? Se vê um time mais organizado, então, assim, ó, tem a mão do treinador, assim, ó, tem a mão do Paulo Paixão, que é um cara que sabe lidar com o vestiário. O vestiário de muitas estrelas, ele é muito complicado. É um vestiário de muitos atritos. Então, assim, ó, tem que ter pessoas habilidosas para tratar com isso. Então, assim, ó, veio o Paulo Paixão, veio o D'Alessandro, saiu o Magrão, saiu o diretor de futebol que não acompanhava, era decorativo. Qual deles é maior que o presidente do Inter? Qual dos três? Paulo Paixão, Roger... D'Alessandro é maior que o presidente. D'Alessandro é maior do que o presidente. Eu não estou falando agora do líder, a torcida idolatra, tanto é que no jogo do Beira-Rio lá, o nome dele foi gritado. O comportamento do time em campo, estou falando a garra, a dedicação. Começa pela organização. Não, começou, tudo bem, eu concordo com o que tu está falando, que o Roger é bom, que o Paulo Paixão
indiscutivelmente, é o melhor preparador físico do Brasil, na minha opinião. O pessoal também costuma concordo. descartar velho como se Paulo Paixão tivesse que correr, né? Não, ele tem que pensar. Também concordo. Então, assim, ó, agora, isso já ajudou muito, mas o que faz o jogador ter motivação de olhar a bola e querer ganhar, faltava o quê? Faltava alguém que mostrasse para o Barcelos, tá, que o Inter é maior que o Barcelos. Imagina o que o D'Alessandro pediu contigo. e exigiu do Barcelos para voltar, porque ele não gosta do Barcelos. Barcelos disse, certeza. cara, volta pra cá. Eu digo, ele vai dizer, eu não volto. Eu só volto se eu puder fazer a coisa do meu jeito. E, com certeza o Barcelos disse pra ele, Faça. pode fazer porque eu tô ferrado mesmo. Todo mundo quer meu pescoço. O Souvenir vai me matar, o Barcelos deve estar pensando. Né? Todo mundo tá achando que o time é ruim, aqui tá todo mundo querendo ir embora. Daí chega o D'Alessandro pra dizer, gente, não se preocupem com o presidente, as bobagens que ele faz de fritar jogador e desse time não ter compromisso. A coisa mudou agora. Entende? O clube mudou agora com a volta do D'Alessandro. E agora o time quer correr. Antes uma coisa é o time jogar, outra coisa é o time querer ganhar. Foram Pois muitas mudanças que ajudaram, Pessoal, a melhorar a situação do Inter, quando veio o Roger, que assumiu junto com o Paixão, eu me manifestei contra. Por quê? Porque eu achava que o Roger estava muito bem lá no Juventude e que não era momento para ele sair para enfrentar os problemas que o Inter tinha. Era uma situação delicada para ele e para o Paixão. Bom, a situação vem, o Roger, tudo bem, vamos apostar nele, mas eu sempre fui com os pés atrás contra o Roger. Não achava que não era um técnico para ter uma condição para fazer com que o Inter saísse daquela situação delicada que estava ali, conforme o Cudê tinha deixado. Sendo que no início o Cudê teve um aproveitamento até bom. Bom, com a chegada do Roger, ele custou realmente a encaixar. Os reflexos das vitórias, da tranquilidade, agora que o time já teve para jogar contra o Juventude, foi a partir de agora. Agora é um time solto. Tá. Antes, aquele primeiro jogo que ele ganhou do Juventude, foi um jogo ali para enganar. Não foi um jogo assim que encheu os olhos. O time jogou bem e mereceu a vitória, certo? E depois houve aquele desastre lá pro Atlético, lá em Goiás, que perdeu pro Lanterna. Ele perdeu lá. Bom, então vamos falar das coisas boas que eu acho que, a princípio, estão começando a aparecer. Primeiro, eu sempre defendi o D'Alessandro aqui no programa e achava que o presidente ele estava precisando de ajuda. Ele estava precisando de ajuda. Ele é assim, era tipo a pessoa assim para se agarrar em qualquer coisa. Faltava humildade para pedir essa ajuda, né? Mas ele pediu. Agora pediu. Pediu água. E outra coisa, se ele tivesse já se certificado dessa ajuda antes, O Inter teria ganho tudo esse ano. Porque Cara, assim, o time é muito bom. O Inter teria ganho tudo. O Ricardo foi uma pessoa que Calma, que Ricardo, na época não te entusiasma, Ricardo. calma. O Ricardo sempre enalteceu, ele apesar de ser gremista, tá, o grupo de jogadores que o Inter tinha. É um grupo de respeito, é um grupo de qualidade, e o Inter tem potencial. Tá faltando o time do Inter. Tudo isso nós concordamos. Tá, jogar. Então, esse jogo contra o Juventude que o Inter jogou, o Inter deu uma demonstração de um time pronto. Organizado. O Inter, então, organizado. Correndo certo. O Inter, não pela vitória, Não mas pela vitória. é uma circunstância do futebol a vitória. Que não adiantava ir lá jogar bem e não ganhou. perder. E não ganhou. Ele ganhou, convenceu e ele dominou o jogo amplamente. Ele, olha, assim, ó, depois do Rodrigues Sá ter sido expulso... Ninguém fez isso com Juventude no Campeonato Brasileiro até então. O Juventude ganhou dos times de ponta lá. Só de ponta. Ninguém deu esse rodeão no Juventude o ano inteiro. Foi o que o Roger fez contra nós nos dois jogos da Copa do Brasil. Mas aí... Foi o inverso. Foi. Agora ele está colocando a mão dele. Tá. Então, nós estamos agora já, o Ricardo, principalmente o torcedor... Ele está, assim, já numa expectativa de ver já o próximo jogo do Inter. Para quê? Que ele quer ver a vitória. É essa a expectativa que o Inter está dando
já desse retorno do jogo do A Juventude. torcida vai voltar com tudo agora. A prova está Claro, com aquele com jogo certeza. contra o Cruzeiro, que depois da derrota esperavam ali 17 mil, já foi 26 mil. Porque Beira-Rio vai passar foi a a votar. principal, Fator do Alessandro, isso aí, né? a Claro. principal coisa, eu não, desculpe se vocês viram, eu nunca vi um Magrão dentro de campo. Pois é. Não, eu vi uma vez que ele brigou com o Valência. Foi a única vez que eu vi. Então, acho que vocês depois o Ribeiro observem entrar ali, no ó, campo. a felicidade e a alegria dos jogadores depois que terminou o jogo. O D'Alessandro ali, com aquele, estava muito frio lá, de já, pô, Antônio, tá lá, abraçar um por um, ele e outra, e a satisfação do jogador receber aquele abraço. Foi bonito. Isso Foi aí, bonito, assim, ó, isso é um gesto que é a mudança de Tu sente o cultura, clima de do mentalidade. grupo é completamente diferente agora. Eu vou dizer o seguinte, com o clima que o Inter tinha, e eu volto a falar do D'Alessandro, o Inter, enquanto tivesse esse grupo rachado, era candidato a rebaixamento. A verdade é essa. Claro que era. Mas com toda E tinha aquele- pontuação para isso. Só que daí, quando chega alguém, que por isso que eu falo, o D'Alessandro já mandou outros longe no passado. Todo mundo sabe que o D'Alessandro não é aquele cara que, por causa de um contrato, vai ficar puxando o saco de alguém lá dentro. Porque ele é maior do que o Barcelos. E é sanguíneo. E é sanguíneo. Então, se da mesma maneira que o Barcelos começar a encher o saco do D'Alessandro, ele já vai jogar a torcida contra o Barcelos. Claro. E o D'Alessandro tem esse tamanho para fazer isso. Então, a chegada dele foi definidora. Por quê? Porque quem manda no clube agora não é mais o Barcelos. O D'Alessandro é o comandante do Inter. E é importante dizer isso, da mesma maneira que se critica que o Renato é o comandante do Grêmio, eu prefiro 1000 vezes que gente que jogou ou é técnico assumir essas lideranças maiores de clube do que Cartola. Cartola não entende nada de futebol. Chega lá só para palpitar e por uma questão de vaidade, acha que todo mundo é empregado dele. Não tem nada a ver. O presidente é empregado da torcida, na minha opinião. Ele tem que fazer aquilo que é melhor para o clube. E se ele não entende futebol, e dificilmente vai entender, sem ter história, sem ter jogado, sem ter treinado, então que ele fique quieto e ouça quem sabe. E, Ricardo, eu quero te agradecer, porque no início do programa, tu colocou que eu criticava, que queria ver eu agora, se eu iria elogiar. Tu acabou de dizer, foi uma frase que tu falou. O Inter, se continuasse assim, iria para a segunda divisão. E tu acha que eu, como torcedor do Inter, eu não iria criticar uma situação como estava? O time do jeito estava mal orientado com o Cudê, amiguinho do Barcelos, e estava se mantendo certo. Porque era verdade. Tu tá certo. Então agora, tu acabou de me dar razão de que eu vou te dar mais razão teria que ter criticado, e critico quando tiver que criticar e vou elogiar quando tiver que elogiar. Não, é que na assim, minha ótica, a única coisa que tiver certo, claro. A única coisa que eu discordo... Não quer dizer que eu tenho razão também, né? Isso, uma coisa é criticar o resultado, o clube que as coisas andam mal faz parte da vida. E eu dizia que o Inter faltava liderança. Falei várias vezes no programa aqui. Sim. O Inter falta líder, porque o grupo tá rachado. E eu sempre concordei Agora, contigo. a única coisa que eu discordei de ti é quando tu pegou jogadores que eu sei que eram bons, dizendo que os jogadores eram ruins. Não, eu não disse que era ruim. Assim, ó, não... Quer dizer, eu apontei os defeitos. Joga, mas não tu quer que eu diga hoje? Porque é preciso dizer, contrariando o senso comum. Vitão, que todo mundo diz, é o melhor zagueiro que tem no Beira-Rio, é assim, ó, pode até ser. Talvez porque tenha deficiência nos demais. Mas é um jogador que não sabe cabecear. Nós levava gols em tudo quanto era jogo. O escanteio contra o Inter era um horror, principalmente final de jogo. Então, o Inter levava gol pelo alto em tudo quanto era jogo. Quem era o zagueiro? Quem era o craque dos zagueiros? Tu sabe que zagueiro... Tu tem que criticar, não pode dizer que esconder... Mas zagueiro só afasta a bola que tá nele. Quando uma bola é cruzada na área, tem 5 caras tentando cabecear e 5 caras se marcando. Não, o Figueiredo era patrão da área. Não, mas não tem como um jogador tá onde a bola vai chegar em todos os casos. Então, assim, a marcação... O Berdantes... Acabou com o Escurinho. Bola aérea. O Escurinho fazia gol em tudo quanto era Grenal. Acabou o Escurinho de gol. E o Roger tem dificuldade na marcação da bola aérea também. Vamos retroagir um pouquinho
A retroagida que o Suvi deu aí foi tudo coisa ruim que ele está mencionando aí. Coisa ruim. Vamos falar de coisas boas. Para frente, vamos olhar para frente. Vamos olhar para outro momento. As coisas ruins a gente deixa para trás. Vamos olhar. Mas tem que aprender com elas. Tem que aprender, com certeza. Assim, ó. Vocês viram a manifestação do Rocher na hora que o Inter tomou o gol? O primeiro gol de Juventude contado 3-0. Olha, o cara ficou assim aborrecido, ficou estarrecido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso é outro gesto muito favorável para o time do Inter. Bruno Gomes, Guri, olha o que está jogando. O Inter contratou 2 lateral, trouxe esse Brian Aguirre lá do Lanús, né? Para quê? O Guri está jogando bem, ele é novo. Não, mas tem que trazer. Mas já Tem trouxe. que trazer o especialista. Mas já Pode já até tem não tirar ele, mas que tem que estar. Tem o Natan esse, que vem lá, que tem 20 anos, só é meio complicado, mas pode ser que se ajeite. Só ele entrar em campo com aquela bola na cabeça, aquele desenho que ele fez ali, a gente já fica meio assim. Nós vamos ver todos, não viu? Não, é mesmo. O Bernabé que vem substituiu o Renan. Olha o que o cara joga, ele é um dos melhores, foi o melhor jogador em campo. E depois de ter sido humilhado pela direção. Olha, o cara foi o melhor. O cara entrou no meio, na beira do jogador, só faltou levantar a placa, ele tirou o cara, não deixou entrar. Criticou quase todo o time do Inter. Mas o Cudê, não já era Roger quando jogou contra o Rosário, que ele voltou. Deixem eu seguir em frente. Tu criticou quase todo o time do Inter, anteriormente. Olha o Renan. Aquele volante ali, meu nome dele, o que chutou a bola na trave. Rômulo. Continua ruim para mim. Tá, mas é um jogador que já fez algum gesto de novidade. Ele chegou lá no ataque. Mas continua limitado. Tá. Cara, eu tô com medo do Grenal. O Thiago Maia, o que o Thiago Maia tá jogando, ele é um volante. Mas sempre jogou, né? Mas ele é um volante. Sempre jogou. Ele é um volante que tá chegando lá. Tá chegando lá no ataque. Vocês estão no momento inicial de explosão de boa fase. Gabriel Carvalho. É a grande explosão. Não vai ter como o Grêmio ter chance nesse Grenal. Mas por vai. que o assunto do Grenal agora? Da fase. Por que o assunto do Grenal? Porque não tá próximo agora? Não, ainda não. Agora tem uma folga grande aí. Eu nem sei quando vai ser. Dá pra te pensar muito. Não, o Ricardo ele se vacina, ele começa a se vacinar agora. Aí depois que ganha. Não, pois é, eu tinha esperança, não sei o quê. Agora se perdeu, ele disse, eu disse, eu cantei a vitória. Tu acreditava que tu ia ver o Alan Patrick na reserva? Ele e o Valência? Não. Alan Patufa, né? Tá, e o Gabriel Carvalho, olha o que joga o Gabriel Carvalho. É um espetáculo. O guri joga muito. O Wesley está jogando. Mas o Alan Patrick vai ser titular de novo. Ele tem bola. Ele não pode, se ele não for indolente, ele pode ser titular. Tá, mas hoje... ele tá voltando da lesão, né? Sim, tá voltando. Mas antes, ele estava vindo... 9 de outubro, tem um tempão ainda. Tem muita coisa pra acontecer. Quer ver uma coisa? Não sofre antes, cara. Eu pensei que era daqui a 2 finais de semana. O Alan Patrick saía do departamento médico para pegar a camisa 10 do Inter. Hoje ele não faz isso. Ele não faz por quê? Porque o time tá jogando bem. E o Gabriel Carvalho é o protagonista do time do Inter, já não é uma partida, é 3, 4 já que ele vem jogando, e ele é a referência do Inter. Um guri que agora fez 17 anos. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que realmente a gente tem que dar a mão à palmatória às coisas boas que estão na perspectiva para acontecer para o Inter. Deixa eu só mudar de assunto, porque assim, falamos muito do Inter, né? E do Grêmio. E eu fiz aquela pergunta, quem é que ganhou, foi o jogo, foi o treinador do Atlético ou do coisa, e aí o Ricardo enlouqueceu comigo, né? Não, mas é claro. Mas assim, ó, isso não é videogame que tem um cara com o controle na mão, cara. Isso daí imagina, são 12 cabeças. São 11 jogando em campo e influenciando diretamente, a menos que tu diga que... dispensar os treinadores, vão botar os auxiliares lá, porque não precisa treinador no time de futebol. Claro, segundo a teoria do Ricardo, não precisa. Claro que treinador tem responsabilidade, claro que ele colabora definitivamente pro resultado. Agora, deixa claro... Tu acha que ele tem que botar o Natan e o Edenilson juntos? Vamos lá. Para segurar um resultado? Vamos lá, deixa eu falar. Tava dando certo. E as circunstâncias fizeram com que desse errado.
Mas como tá dando certo, Ricardo? Tava dando Você certo. vem de 2 eliminações mesmo. Não, cara, É? não tô falando disso. Eu tô falando o seguinte, no jogo contra o Atlético. Mas o Atlético jogou o segundo assim, tempo ó, inteiro dentro do campo Mas do Grêmio. não criou. Como que criou, estava dando não certo? criou, Não tava tendo efetividade. Cara, só. tava dando certo. Entrou aquele cara Deu um azar do colombiano, caramba, aquele mudou o jogo. Deu um azar do caramba. Deu um azar do caramba. E outra coisa, vocês falam como se fosse obrigatório 10 contra 11 ter que ganhar e dar show. Olha a exigência. Sabe? Vamos medir as coisas e vamos respeitar o Atlético. Parece Mas que é só eu não o Grêmio que coloquei joga. essa situação não, aí. Tu não, ele está colocando. Pelo seguinte, o que eu quero dizer? Não se pode, em futebol, dizer a culpa é de um técnico ou de outro. Porque essas perguntas de indução um ou outro, tá? É muito perigoso. Até depois do programa eu vou fazer uma piada contigo, tá? Esse negócio de dizer sim ou não, isso daí não existe. Tem 11 jogadores em campo, 11 cérebros em campo, colaborando diretamente para o resultado, e tem um técnico que também contribui naquilo que lhe cabe. Agora, dizer que a culpa é só do técnico é a mesma coisa dizer que a culpa é só do goleiro. Não existe isso. É muito fácil. A culpa é do conjunto. O futebol, ele e é o conjunto quem complexo. coordena é o técnico, quem é o chefe do Coordenar é uma conjunto. coisa. Coordenar é uma coisa. Jogar é outra. Então, assim, ó, se o jogador tiver culpa, tu não deveria culpar o técnico, correto? Porque a culpa é só do técnico. Nunca a culpa é só do técnico. Por isso que se fala em grupo. Por isso que eu acho que, É pela o tua grupo teoria, não que precisa perde. técnico. Não, precisa técnico, mas porque o técnico é apenas uma peça de um grupo. Eu não posso dizer, sabe? Se o time tivesse jogado muito mal, se não tivesse nem tido chance de ganhar, mas o time, cara... Vocês conseguiu- deveriam economizar com o Mancini. O Mancini ganha metade do Renato. Se o técnico não é Sim, importante, traz o que nem- Mancini. É que nem aquelas ideias... É que teve uma época que a torcida do Grêmio estava muito vaidosa, achando que o Grêmio era o Juventus. Estavam indignados, porque depois da terceira semifinal de Libertadores seguida, o Grêmio não ganhava. Cara, Libertadores. Quem é que chega em semifinal da Libertadores? Não é assim, cara. O time era competitivo, era bom, havia times melhores e o Grêmio fez uma ótima campanha. E eu vou dizer o seguinte, eu sou um daqueles caras que rompe um pouco com o pensamento brasileiro do ganhou é bom, perdeu é ruim. Até porque isso daí é muito fácil fazer. Eu valorizo segundo lugar, eu valorizo terceiro lugar. Mas ninguém valoriza. É o raciocínio europeu. Eu penso assim, uma boa campanha tem que ser aplaudida, só que no Brasil não. Tu perde uma final de Libertadores, como o Renato perdeu, porque um zagueiro escorregou. Ah, vai dizer que não. O Renato nunca perde também, né? Não, só um pouquinho. O Flamengo massacrou naquela final contra o Palmeiras. O Michael perdeu não sei quantos gols. E daí a culpa é do Renato. Daí o zagueiro Mas o que a história registra? É que, assim, me Palmeiras diz uma coisa, campeão. qual é? Aí que tá, é tão fácil dizer ganhou é melhor. Cara, isso é básico. Difícil o quê? A história não reserva espaço para o segundo. Não, isso não é a história. Não. É a nossa leitura da história. É a nossa cultura prepotente de ser cruel. Vê se a torcida do Flamengo ficou satisfeita porque o Renato ficou segundo colocado porque o cara entregou. Eu não falei. Não quer saber, eu o cara não falei. serve. Entregou, mas perdeu o jogo. Como a cultura é. O que o Renato ganhou no Flamengo? Ganhou nada? O que a cultura é, eu sei. Eu sei o que a cultura é. Eu sei que a cultura... Agora eu estou criticando a cultura. Eu estou dizendo que a cultura está errada. E que esse negócio de dizer ganhou é bom, perdeu é ruim. Cara, se é por isso, não vamos comentar mais futebol, porque a gente não tem nada a acrescentar intelectualmente à discussão. A gente tem que... Vamos lá. Ganhamos o souvenir. Vamos lá, nós somos bons. Agora tá tudo bem. Perdemos o souvenir. Ah, mas tá tudo ruim. Agora tá uma porcaria. Cara, isso é fácil. Ricardo, deixa... Isso não é analisar futebol. Deixa eu encaminhar o final do programa, né? Pela orientação eu queria te aqui perguntar uma coisa bem rapidinho. Aguenta mais 30 segundos aí. futebol. A organização coletiva do Inter tá pronta? Não, tá se construindo. Tá construindo? Tá se construindo. Eu acho que ela vai ser consolidada. Tá se construindo. Vai ser o caminho para a consolidação. Consolidada. Vai, assim, ó, cada peça no seu lugar, bem administrado, todo mundo vai começar a render. Do jeito que estava, todo mundo batendo cabeça, o caminho foi o que o Ricardo disse. E a outra divisão. principal coisa que está divisão. acontecendo hoje para o Inter é as substituições, elas são equilibradas dos jogadores que estão entrando em campo. Esse é um dos principais fatores. Tem um baita Inter time hoje reserva.
Está colocando em campo. Encaminhando o programa, não falamos de seleção brasileira, nós vamos ter uma pausa agora, né? O Inter até o dia 11 e o Grêmio até o dia 15. Dia 11 é contra o Fortaleza, né? É contra o Fortaleza, jogo grande. Né? É em Porto Alegre esse jogo. É o atrasado. A seleção brasileira não falamos, mas tá tão desmotivador o fator seleção brasileira que ninguém sabe contra quem. Pelo menos eu não sei, vocês talvez saibam, né? Não vou subestimar. Tomara que seja contra o Equador e o Valência. Eu nem sei contra quem o Brasil joga agora, a próxima essa eliminatória, data FIFA. É incrível como os caras conseguiram estragar o gosto que a torcida tinha pela seleção, a paixão pela eu não estou mais nem aí para a seleção. Eu não sei contra quem. Cara, assim, o técnico é desrespeitado, os jogadores são Nutella, são jogadores de videogame, prepotentes, né? Se acham muito mais desconhecidos. Desconhecidos. Que é o principal. O scratch brasileiro é inferior ao scratch da Colômbia. Basta olhar os times que eles jogam. E o scratch brasileiro é inferior ao uruguaio. Por quê? Porque essa gurizada aí que começa a ganhar dinheiro fica se achando muito rápido e não vão mais longe, sabe? Cara, o Ronaldo, Rivaldo, Pelé, Ronaldinho, Garrincha, Ronaldinho. Era outra época da história. Tá? O que a gente... Olha, a seleção, ela não vai ter chance nenhuma com esses grupos, com essa mentalidade, com essa cultura que a gente tem aqui. Dá sorte que abriram mais vagas. De ganhar, é a sorte. Ricardo, para encerrar o programa, eu não quis estragar a tua participação no nosso programa. Vou deixar para te dar a notícia agora, no final. Lá vem bom. Eu ia dar, agora não vai dar. Quem trouxe a notícia não é minha, é do Tilé. Se ele quiser dar aí, ó. Se acabei de esquecer. Se ele já dá, o Renato fica até o final do ano e depois vai para o Cruzeiro. Isso eu sei. Então não é novidade para ele. Pois é, é por isso que tu estava batido e triste hoje no programa. Tu estava assim, meio contido. Não, eu presumia isso, mas sinceramente, é que aquele negócio, né? Agora fica uma viúva do Renato. Não, para. Não sou viúva do Renato. Eu não sou viúva do Renato. Agora, uma coisa que eu não sou... Uma coisa que eu não sou é ingrato. E vamos pensar... um técnico que jogou 8 vezes Campeonato Brasileiro pelo Grêmio e classificou 8 vezes para Libertadores. Não vem falar em ganhar brasileiro, porque todo mundo sabe o esquema. O Inter é roubado, o Grêmio é roubado, não vai ser campeão nunca. Tá? Ele tinha time para ser campeão no passado. E foi roubado, todo mundo sabe. Tudo bem, fez a parte dele. Tá? Então, um técnico que nos deu tanto, e não só como técnico, mas como jogador, eu não fico nessa paranoia de dizer estátua, ou vou ter inveja se ele tem poder ou não, entende muito de futebol, os ciclos se encerram, acho que se o Renato conduzir o ciclo dessa forma, está perfeito, tá? Espero que o Grêmio tenha sorte, busque um Cuca da vida, um outro técnico que seja identificado, que possa nos ajudar, mas é claro que assim, a estrutura do clube, ela precisa, tudo é fase. Teve a época do Filipão, do Grêmio, está tendo a época do Renato, é assim mesmo, tá? Eu não tenho grandes lutos e não acho... O pessoal fica dizendo, por eu defender o Renato, que eu acho que o Renato é o melhor técnico do mundo. Não acho que o Renato é o melhor técnico do mundo. Mas eu me recuso a deixar de enxergar as virtudes dele como técnico. Porque ele é fanfarrão. Cara, só um pouquinho. Tu quer um técnico ou tu quer um cara que fala em microfone? Porque ele falou tal coisa. Porque ele é muito abusado, porque ele xinga as pessoas. Cara, os meus melhores amigos são pessoas autênticas. Não são os falsos, os políticos que conduzem. Eu prefiro 1000 vezes gente verdadeira do que gente sabonete. Porque de sabonete o futebol tá cheio. E daí quando é rebaixado, o sabonete, ele vaza no primeiro sentido. Os ratos são os primeiros a sair do navio. E o Renato, se o Grêmio tiver dificuldade, o Renato vai estar lá. Chama o Renato. Eu fico feliz de saber que não ficasse abalado. Vou encerrar o programa assim, com muita alegria e felicidade pelo amigo Ricardo. Tu adorava o Cudê, querido? Meus amigos, esqueceu disso? Muito obrigado. Até o próximo programa. Debate Bola. Apoio Cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica.